Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois, despirá as suas vestes, meu Deus, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para o lugar limpo, como foi cantado aqui. Fora do arraial, como um lugar limpo. Todo sacrifício do pecado é tirado do altar. O sacrifício é feito, o sacerdote com uma veste. Acontece o sacrifício. Ele muda a veste. Preste atenção, irmãos. Ele vai lá e tira o holocausto e põe, fora do arraial, no lugar limpo. Todo o pecado que estava ali, tudo foi queimado. Quando coloca em lugar limpo é porque é algo purificado. Amém? O fogo pôs sobre o altar e arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Veja bem, como foi falado, o Senhor, na palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai de Gênesis a Apocalipse. Embora tenham pessoas que pensam que a palavra de Deus ela começa em Mateus e acaba em Apocalipse, né? No Antigo Testamento, vivia-se na lei. No Novo Testamento, vive-se pela graça. Mas não podemos esquecer que os mandamentos, eles também são citados no Novo Testamento. A profecia do Novo Testamento, ela se cumpre quando fala a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus, ela vai de Gênesis a Apocalipse. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, dentro do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. O livro de Levítico ele vai falar um pouco sobre o holocausto. Ele vai dar a ideia de santidade da vida cotidiana, tanto para aquela época quanto para os dias de hoje. Vai falar sobre o sacrifício, vai falar sobre a santidade. Amém, igreja? Amém. Amém. Isso é uma coisa que vai muito além. A palavra de Deus ela não se resume aqui. Quando Deus fala que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, porque realmente a palavra de Deus ela se renova e nós temos que nos renovar de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Se Ele se renova, nós temos que nos renovar. Amém. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Amém. Por isso que entra a questão do altar do holocausto. Né? No capítulo 1, 2, 3, 4, 5, fala a respeito de ofertas de holocausto. E para que houvesse aqui nessa época um holocausto, tinha que ter um tabernáculo, tinha que ter um local para que acontecesse o holocausto. Em Êxodo, Deus ele manda Moisés levantar um tabernáculo. O que é o tabernáculo? Tabernáculo, ele é uma tenda. O tabernáculo é um templo em forma de tenda, transportável. É um templo sagrado que Deus ordenou a Moisés que construísse para servir de sua morada. Aonde Deus falava com o povo de Israel naquela época. O Senhor ele falava. De dia uma nuvem e à noite a Shekinah de Deus. Aleluia. Nem todo mundo poderia entrar direto dentro do tabernáculo. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos existia na época a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ou Arca do Testemunho, que quer dizer que a Arca da Aliança, onde contém as 2 tábuas com os mandamentos do Senhor, a vara de Arão e o maná. Ou seja, o testemunho do que Deus mostrou, do que Deus ensinou para o povo de Israel naquela época. Então, por isso que a arca ela seguia. Ela seguia. Por quê? Para Deus mostrar a aliança que Ele tinha com o povo de Israel e tem conosco até hoje. Aleluia. Não é porque aconteceu naquela época, a aliança hoje é diferente. A aliança entre
Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo ou não estão entendendo? Amém. Então, em nome de Jesus, não podemos esquecer da aliança. Os 10 mandamentos continua. Se não tivesse acontecido, se não tivessem matado, o Senhor não falaria no primeiro mandamento, não matarás. Se ele fala não matarás, é porque já haviam matado. Se ele fala não adulterarás, é porque havia o adultério. Se ele fala não cobiçais a mulher do próximo, é porque havia cobiça. Então tudo continua. Só que a aliança é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Amém. Aliança, presta bem atenção, aliança. E aqui, o Senhor, ele mostrou a Arão. Quem era Arão? Arão era o irmão mais velho de Moisés, era o sumo sacerdote. E aqui ele mostrou, ele falou para Moisés dar ordem. Olha só, ele ordenou como Arão ia fazer, ia prestar o holocausto que Deus queria. Para que o fogo viesse a arder continuamente sobre o altar e não se apagar. E assim tem que ser nas nossas vidas. Eu te pergunto nessa noite, qual o fogo que tem ardido sobre o teu altar? Qual fogo? O fogo do pecado? O fogo da traição? O fogo da insegurança? O fogo do medo? O fogo da timidez? O fogo da ambição? O fogo da idolatria? Preste bem atenção, irmãos. O nosso foco tem que ser o Senhor Jesus. O fogo que tem que arder sobre as nossas vidas, porque existe um altar. É o fogo do Espírito Santo. Aleluia. O fogo do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? É o Espírito de Deus. Deus é Espírito, amém? Deus não é a árvore. A palavra de Deus fala que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então a árvore louva ao Senhor. A partir do momento que ela cresce, ela desenvolve, ela dá frutos. Os pássaros voam, eles louvam ao Senhor. Eles obedecem a Deus. Então o fogo que tem que arder sobre as nossas vidas. Jovens, não tem que ser só hoje porque é confraternização. Glória a Deus. Olha, eu creio em nome de Jesus. Esse ano já teve confraternização de jovens aqui, não teve? No início do ano. Foi ano passado, então, que eu preguei. Eu preguei aqui numa confraternização de jovens, se eu não me engano. Não, foi num culto de jovens e adolescentes. Ah, tudo bem. Então, tá diferente. Tá totalmente diferente isso aqui. Isso aqui, ó, é a atualidade. Tá? Isso aqui representa o tabernáculo, onde o fogo ele vai arder, ó, continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Traz para a atualidade. Como tem sido a tua vida? Será que você tem realmente sido o holocausto que Deus quer que você seja? Nós temos que sacrificar, irmãos. Nosso eu tem que ser sacrificado. Nós temos que sacrificar. Vai, coloca no altar do holocausto e deixa o fogo consumir. Deixa o fogo tomar conta de você, te consumir mesmo. E tudo que é impuro, tudo que não é verdadeiro, tudo que não é de Deus tem que sair da tua vida. Porque o fogo ele tem que continuar, né, sobre o altar da tua vida, sobre a tua vida, irmão. O fogo não pode se apagar. A palavra de Deus diz que a brasa lá fora do braseiro ela se apaga. E o templo, existiu somente o templo que foi o tabernáculo. A palavra de Deus me garante isso, que Deus ele não habita em templos feitos por mão. Eu estava conversando isso com um jovem hoje. Mas o que acontece? Existe uma coisa chamada hierarquia, onde a arquitetura ela tem que ser construída para que haja uma concentração de pessoas, onde possam viver em comunhão. E ali, sim, o Espírito Santo de Deus trabalha na vida de cada um. Então a igreja somos nós. A palavra de Deus também me fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Olha só. Glória a Deus. Se o meu corpo, o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, o fogo ele tem que arder continuamente sobre as nossas vidas. Continuamente. Não é só hoje porque é confraternização, não é só amanhã nem sábado, é sempre. É sempre. A diferença nas nossas vidas é o fogo arder continuamente. Aleluia. Porque eu sou jovem também. Glória a Deus. Velho